Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Eu vou mostrar para vocês hoje como eu fiz essa viseira, muito bonita, veste super bem, amei fazer e acho que vou amar usar também. Eu encontrei esse molde na internet e vou deixar o link para vocês aqui embaixo para ser baixado. Ele está em 6 tamanhos diferentes, todos tamanhos para adulto. Ela é uma viseira grande. A parte da aba é só montar e recortar. Para recortar, você escolhe um dos riscos e segue até o final. A outra parte é só metade do molde da parte de cima da viseira. Então, você vai cortar com o tecido dobrado ao meio. A parte mais larga é onde fica a dobra do tecido. Depois de cortar o molde, eu vou riscar na entretela, tanto a parte da aba como a parte da frente da viseira. Lembrando que o molde tá apenas metade na parte da frente. Então, você vai cortar com a entretela dobrada ao meio. A gente vai cortar 2 vezes para a aba, 2 vezes para as laterais. Se você quiser fazer ela mais estruturada, menos, você vai ter que escolher uma entretela mais durinha ou menos. Eu tô usando a entretela de memória. Ela é uma entretela muito boa para fazer viseira e boné, porque você vai ver que a gente vai deixar ele com a aba bem arredondada. Se você não tiver essa entretela, você pode usar uma entretela de passar, aquela que cola com ferro, grossa. Eu tô usando tricoline, mas o tecido pode ser o que você tiver em casa. Eu escolhi pela estampa, que eu achei que ela é bem verão, uma estampa bem alegre. Depois de cortar, eu vou colar a entretela no tecido antes de recortar o tecido. Você vai colar a entretela seguindo a instrução do fabricante, dependendo do tipo de entretela que você está usando. Para a entretela que eu estou usando, que é a entretela filme de memória, eu vou colocar o lado cinza mais escuro para cima, o avesso do meu tecido para cima, vou encostar a entretela então no tecido, vou colocar ou um papel em cima, ou um teflon, ou até um tecido de algodão. E aí eu vou passar com o ferro na temperatura sintético, que é a temperatura mais fria do ferro, a temperatura mais baixa. Não precisa ficar segurando o ferro em cima dela. Se você ficar segurando, ele pode até fazer bolha. Então, as dicas são: não coloque o ferro diretamente sobre o filme da entretela, sempre com alguma coisa entre eles, e a temperatura bem baixa. E depois você vai alisar com o seu ferro. Percebeu que colou, você já tira. E aí, deixa esfriar um pouquinho, porque quando você tira, a cola ainda está um pouquinho mole, você percebe que ela está um pouquinho deslizando, aí rapidamente ela esfria. Aí sim eu corto no tamanho da entretela. Depois disso, você pode puxar o filme cinza, que é um filme bem fininho. É só puxar e reserva, que a gente vai usar essas partes daqui a pouquinho. Agora eu vou fazer a canaleta para o elástico. Eu vou usar um tecido medindo 8 centímetros por 60. Eu vou usar também um elástico. Eu tô usando um elástico com a largura de 2,5, eu tô usando 30 centímetros de elástico. Você pode até fazer com elástico direto, se você não quiser fazer a canaleta, mas eu acho que fica bem mais bonito com elástico encapado, coberto. Para isso, a gente vai dobrar a canaleta ao meio e vai passar uma costura em toda a extensão dela. Depois de passar essa costura, eu vou desvirar a faixa e vou passar ela, deixando a costura na parte central de trás. Em seguida, eu vou passar o elástico por dentro da canaleta. Você pode usar um grampo, um alfinete ou um passador de elástico. Vou puxar
todo até que o elástico chegue em uma das pontas e aí eu vou travar com uma costurinha. Depois eu continuo puxando até que o elástico saia pela outra ponta e aí eu travo a outra ponta também com uma costurinha, uma costura de segurança. Agora eu reservo minha canaleta e vou fechar a aba. Vou colocar lado direito com lado direito e vou passar uma costura prendendo as duas partes. Em seguida, eu vou desvirar. Aqui na parte da aba eu ainda não havia tirado o filme, então vou tirar agora. E depois eu desviro do avesso. Agora eu vou ajeitar bem as costuras e vou passar. Agora eu vou passar na temperatura quente. Observe qual é a temperatura que o seu tecido comporta. Como eu estou usando tricoline, eu vou passar na temperatura algodão. É necessário que agora ele seja passado com ferro bem quente, porque agora ele vai grudar as duas partes. A gente já costurou, mas por dentro ele vai grudar. Além disso, quando você passa agora na temperatura bem quente, ele acaba de derreter a cola. Se você está usando uma entretela de memória, é nessa hora que a gente vai arredondar. Eu peguei aqui o que estava mais à mão e vou colocar aqui em volta de uma panela só por 5 minutinhos, só para que ela esfrie nesse formato. Acabou de esfriar, a gente vai juntar todas as partes agora. Eu vou marcar o meio da minha aba, sem dobrar demais para não marcar a entretela. Vou dobrar também o meio daquela parte de cima, vou fazer um piquezinho. Observa que a gente vai colocar agora a nossa aba, a parte recortada da aba, a gente vai colocar na parte arredondada da faixa que vai na cabeça. E aí, a gente vai ajeitando. Eu gosto de costurar dessa forma, do centro para a esquerda e depois do centro para a direita, porque as peças têm um arredondamento diferente, então você vai ter que ir puxando, costura um pouquinho, ajeita um pouquinho, costura mais um pouquinho, ajeita. Primeiro eu passo uma costura de segurança em uma das partes. Só depois é que eu vou unir todas as partes. Então, aqui eu já passei a costura de segurança e agora eu vou colocar o meu elástico, que já tá encapado. Eu vou passar uma costura de segurança em cada um dos lados, lado direito com lado direito. Vou costurar ele na parte de cima, aquela parte que vai ficar na testa. Vou fazer isso com as duas pontas do elástico. Em seguida, eu vou trazer a outra parte da a parte que vai ficar na testa e vou fazer a mesma coisa. Vou costurar do centro para a esquerda e depois do centro para a direita, prestando sempre atenção que a parte que vai ser costurada é a parte arredondada, a parte reta vai ficar para cima. E agora eu costuro também as laterais, uma na outra, de forma que a aba fique dentro da nossa viseira por enquanto. E só depois a gente vai desvirar e puxar tanto a aba quanto o elástico para fora.
Agora eu vou desvirar a minha viseira, ela já está praticamente pronta, só falta fechar a parte de cima. Eu corto os biquinhos para que depois que a gente desvirar fique bem feitinho, não fique acúmulo de tecido dentro dos cantos. E eu vou desvirar puxando a aba e o elástico para fora. Aproveito para ir acertando bem as costurinhas. Vou acertar bem com a mão as costuras. E na parte de cima, aquela parte que está aberta, eu vou dobrar cerca de 2 centímetros para dentro. Dobro toda a parte de cima, deixo bem retinha, para depois a gente fazer um acabamento. Nessa hora eu vou colocando prendedores, dependendo do tipo de entretela que você está usando, se você colocar alfinetes agora pode ficar marcado. Então você pode usar pregador de roupa, aqueles de varal, clipes, ou mesmo as presilhinhas para patchwork. Depois dessa dobrinha, eu vou voltar para a máquina, vou passar uma costurinha reta em cima, fecho essa abertura com a minha costura reta e aproveito e passo um pesponto também em toda essa parte que vai na testa. Uma costurinha na beiradinha dela toda para dar um acabamento, eu acho que fica mais bonitinho. Depois dessa última costura e do pesponto, eu só vou passar o ferro na parte de cima. Como eu estou usando essa entretela, que ela vai colar uma na outra, então eu vou passar o ferro e ela vai ficar molinha, assim como a aba. E eu vou novamente colocar ela numa parte arredondada para que ela fique sempre nesse formato. Se a sua entretela não é de memória, não tem necessidade, é somente você passar e a sua viseira já vai estar pronta. A minha ficou pronta. Ela é muito bonita, tem uma aba bem grande, protege bem do sol. É uma peça que eu achei muito gostosa de fazer. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like. Se tiver algum comentário, deixa aqui que eu vou ler e faço o possível para responder para todo mundo. Um beijo e até a próxima!